Existe um vilão em todas as áreas da nossa vida. Se você olhar, certo? Se você começar a olhar, você vai perceber que de alguma forma vai existir um vilão que sempre vai dar contra as movimentações que nós queremos realizar para sermos bem-sucedidos. Sempre eu vou ser bem-sucedido, eu quero ser bem-sucedido, então eu sou capacitado, eu tenho experiência, eu tenho um planejamento e eu tenho fé, mas vai aparecer um vilão, pode ter certeza disso. E esse vilão tem um nome. Qual é o nome desse vilão então? O agir por impulso. E o agir por impulso, geralmente, ele está ligado diretamente à ansiedade. Porque quando você é ansioso, você age por impulso. E quando você age por impulso, você coloca tudo a perder. Eu estou certo ou estou errado? Claro que estou certo. Eu sou bom demais disso. Até porque eu já agi tanto por impulso, já cometi tantos erros, que eu tive que aprender com isso. E às vezes ainda cometo erros. Mas isso é uma realidade, esse é o vilão da maioria de nós, o de agirmos por impulso, baseados na nossa ansiedade. Entenda uma coisa, quando você age por impulso, você simplesmente vai além daquilo que aquele momento precisa, ou você fica aquém. Agir por impulso, agir dentro de uma situação de ansiedade, vai fazer com que você faça as coisas certas no momento errado e da forma errada. Aquilo que você vai fazer até realmente é para fazer. Só que aí o impulso, a ansiedade vai te levar a tomar uma decisão errada no tempo, a decisão de fazer o que é certo no tempo errado. Qual é o resultado disso? Derrota, como diz a pastora. Derrota. É o resultado disso. E é interessante que quando nós agimos por impulso, e esse impulso por conta da nossa ansiedade, nós vamos simplesmente na contramão daquilo que Jesus fala em Mateus 6,25, não andeis ansiosos. Nós vamos na contramão daquilo que Paulo fala em sua carta aos Filipenses 4,6, por favor, não andeis ansiosos. Ou seja, não coloque a carroça na frente dos bois, acalma o teu coração aí, puxa o freio de mão, vá para a presença e espere o momento certo de agir. Senão você não será bem sucedido. Ser intencional na nossa vida cotidiana e agir com clareza, com certeza daquilo que nós precisamos fazer no tempo certo, é a alavanca que nos impulsiona para sermos bem-sucedidos. Eu estou batendo nesse negócio dos bem-sucedidos para simplesmente depois falar uma palavrinha a respeito de Abraão. Você já vai entender. Então, quando nós temos as nossas capacidades, os nossos planejamentos, as nossas experiências, e nós começamos a agir no tempo certo, tudo isso vai nos fazer sermos bem-sucedidos. E quando você coloca, então, o elemento da fé, meu Deus, aleluia. Porque aí, meu irmão, a coisa deslancha, vai embora, deslancha, vai embora. Agora, na caminhada, eu estou falando do mundo natural, amém? Estou falando de mundo natural, família, profissão, empreendimentos, estudos, falando do mundo natural. Só que na caminhada cristã não é diferente. Não precisa olhar para o lado, só cutuca e dizer assim, ó, não é diferente na tua caminhada com Deus. Porque não é. Não é diferente da sua caminhada com Deus. Aí eu pergunto para você, quantos de vocês, parece um pouquinho estranho, mas ouça, quantos de vocês querem ser bem-sucedidos na sua caminhada com Deus? Amém? Então eu faço para você uma pergunta. Você é intencional? Você é intencional em ser bem-sucedido na sua vida com Deus, na mesma proporção que você busca ser intencional e bem-sucedido nas outras coisas? Porque se você der prioridade somente à sua vida profissional, à sua vida acadêmica, à sua vida familiar, não que isso esteja errado, mas se você quer tanto ser bem-sucedido no mundo natural, vai colocar o elemento fé nesse negócio. Você precisa se perguntar, será que eu estou agindo na mesma proporção de intencionalidade, de desejar de ser bem-sucedido na minha vida com Deus? É uma questão de prioridade, porque não adianta você priorizar profissão, não adianta você priorizar as coisas naturais e você não dar prioridade para aquilo que verdadeiramente interessa a cada um de nós. Porque você precisa entender que a nossa vida não está desvinculada do espiritual. Somos um ser tricotomo, você está cansado de ouvir isso.
somos espírito, somos alma, somos corpo. Então eu ser intencional na busca de ser bem-sucedido na empresa, na minha vida profissional, como isso, como aquilo, e não ter a mesma intenção de ser na minha vida com Deus, alguma coisa errada não está certa nessa história. Quando nós buscamos a mesma medida de intencionalidade e o desejo de sermos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, eu digo para você que no mundo natural, assim como na nossa vida com Deus, 2 fatores podem atravessar os nossos propósitos. 2 fatores podem atravessar os nossos planejamentos. 2 fatores podem atravessar toda essa carga de experiência que você tem de vida profissional, de vida familiar, seja o que for. Primeiro fator, nós mesmos, com a nossa passividade. Não somos passivos com a nossa vida profissional, não somos passivos com a nossa vida familiar, mas somos passivos na nossa busca em relação a Deus. Somos passivos, ou seja, o que é essa passividade? Eu não tenho iniciativa, eu não ajo em razão de. Eu não faço nada para que algo aconteça e cresça dentro de mim. Primeiro fator que vai atravessar a sua vida, que vai te impedir de ser bem-sucedido na sua caminhada com Deus, é a sua passividade. O segundo fator que você precisa compreender, e tem um detalhe. O crente, o cristão passivo em relação à sua vida com Deus, em relação à sua caminhada cristã, ele geralmente vai se esconder atrás de uma seguinte frase. E com certeza absoluta, um dia você já falou isso. Deus sabe do que eu preciso. Sim ou não? Sim. Todos nós já falamos isso. Não, eu estou quietinho no meu canto, porque Deus sabe do que eu preciso. Ontem à noite o pastor Levi da Shekinah trouxe uma palavra tremenda para os homens. Mas foi um palavrão. E ele falou algo que me chamou a atenção, eu anotei. Ele falou assim, olha, Deus não está procurando pessoas paradas esperando algo acontecer. Deus aguarda aqueles que estão se movimentando na direção dele. Então, meu irmão, sai dessa passividade em nome de Jesus, em relação à tua caminhada com Deus. Você é tão bom em outras coisas, mas você não dá atenção para a sua vida com Deus. O segundo fator que vai atravessar a sua vida, que vai te impedir de ser bem-sucedido, não, vou colocar isso de uma outra forma. Há um segundo fator que pode atravessar a sua vida. Esquece o bem-sucedido. É quando o próprio Deus, ele atravessa as suas intenções e os seus planejamentos. Você foi lá, criou, planejou, planilha, Excel e mais eu não sei o que. Não, eu vou fazer assim, deadline para isso, e eu vou para lá, eu venho para cá, e vamos para e vem Deus, atravessa o teu negócio. Atravessa o teu negócio. E aí como é que fica? E é aqui que eu começo a conversar com vocês a respeito de Abraão. Gênesis capítulo 12, nós vemos Abraão sendo chamado para uma aventura. Eu chamo de aventura porque, você já vai entender. Que com certeza estava completamente fora do planejamento de Abraão. O capítulo 12, se você ler o capítulo 11, você tem lá a Torre de Babel, você tem toda a descendência de Sem, e depois a partir do verso 27, você vê ali Abraão e a sua família se estabelecendo numa terra chamada Harã. Então ali nós encontramos Abraão, sendo agora por Deus chamado para viver uma aventura que com certeza absoluta estava fora do seu planejamento. Estava fora de tudo aquilo que talvez ele... Aqui é eu no meu mundo de Bob. Dentro daquilo que ele talvez tinha planejado para ele e para a sua família. Agora é importante que nós possamos lembrar que Abraão já estava estabelecido na terra de Harã. Abraão já estava estabelecido naquela terra. Ou seja, para Abraão e a sua família, parecia que tudo já estava resolvido. Ele era um homem bem-sucedido. Porque o texto vai dizer que ele, embora não use essa palavra, o texto vai mostrar que ele era um homem rico. Ele era um homem rico, cercado por sua família, vida estabilizada, ou seja, conta positiva do banco, carrinho do ano, apartamento, estava tudo certo com Abraão. Feliz da vida, seus filhos em volta dele, não tinha filhos, mas os seus parentes, seu sobrinho e os seus sobrinhos, tudo em volta dele, fazendo aquela festa, aquele auê, a sua vida estava resolvida, ele era um homem bem-sucedido. Estava tudo conforme talvez Abraão tinha planejado.
Deus, então, para cumprir o seu propósito que Deus já havia estabelecido na eternidade, que são eternos, amém? Deus entra na história de Abraão para realizar algumas pequenas mudanças, coisa pouca, quase nada, coisa simples, né? A partir do verso 1 do capítulo 12, você encontra Deus chamando Abraão para uma conversa. E dentro de um propósito eterno e específico para a história da humanidade. Por que para a história da humanidade? Porque quando Deus chama Abraão, foi para que, através dele, toda a história da humanidade pudesse ser tocada. Quem é que veio da linhagem de Abraão? Hoje? Fala aí, pastorzão. Jesus, gente. Mas vamos lá. O Senhor entra na história de Abraão e ele faz um teste, uma prova, em 3 áreas que conferiram a Abraão o título de pai da fé. Deus leva Abraão ao teste de 3 áreas que conferem a ele, então, o título de pai da fé. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 5 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos aqui também subentende-se famílias da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, por isso atestamos que ele era rico, que haviam acumulado, e com seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Queridos, qual foi o primeiro teste que Deus submete a Abraão? A sua fé. Deus chega para Abraão e ele não faz como é que eu posso dizer? Ele não faz me fugiu o termo. Não é uma proposta. Não houve uma proposta de Deus para Abraão. Houve uma ordem. Sai. Não foi uma proposta. Sai, simplesmente sai. Ou seja, o que Deus estava chamando Abraão era para Abraão arriscar. É muito claro que todos nós temos uma ideia um pouco deturpada da palavra arriscar, porque ela também tem um sentido negativo. Mas não é aquela coisa do arriscar, eu vou arriscar para ver se dá certo. Não deu certo. Não é isso. Não é aquele arriscar, eu vou arriscar dar um chute aqui para ver se eu faço um gol lá. Não é esse tipo de risco. Deus testa Abraão na sua fé, chamando ele a arriscar. Ou seja, Deus testa Abraão para que Abraão venha a ser ousado, para que ele possa tentar lançar-se debaixo de uma palavra dada pelo Eterno. Agora você precisa entender uma coisa: o cristão ele precisa arriscar em muitas ocasiões, sim, nós temos que arriscar em muitas ocasiões, mas você precisa entender que arriscar não é fazer loucuras. Arriscar não é você simplesmente, sem uma direção, sem uma palavra, sem uma certeza, jogar tudo pro alto e dizer: Deus, agora é contigo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Arriscar não é fazer loucuras, mas é você ouvir, e você perceber, e você entender uma direção que Deus está dando para a sua vida, mesmo que esta direção para você não faça qualquer tipo de sentido. Ei, olha aqui para mim. Pensa comigo. Fazia sentido para Abraão, depois de ter uma vida estabilizada, ouvir de Deus: sai, deixa tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Só vai. Não, Senhor, mas espera aí, eu sou um homem planejado, eu sou um homem que gosto de fazer os meus planejamentos, eu tenho que saber aonde eu estou pisando. Abraão, pega e vai. Arrisque. Lembram a passagem de Pedro andando sobre as águas? Lembram? Ele arriscou ou não? Sim, porque ele estava debaixo de uma
palavra. Estar debaixo de uma palavra nos leva a ter a certeza, pela fé, de arriscarmos, porque aquele que nos deu a palavra vai garantir o restante. É assim que ele faz. Mesmo que para você não faça sentido algum aquilo que Deus está te pedindo. Muitas vezes nós não arriscamos, mesmo tendo a clareza no nosso coração, que é uma direção de Deus, por estarmos com medo ou inseguros. O que provoca medo e insegurança muitas vezes no nosso coração é a nossa falta de intimidade. Porque uma vez que eu ouço a voz de Deus e eu tenho clareza que é a voz dele, eu não preciso mais ter medo nem insegurança, porque foi o Eterno que falou. E se ele pediu, eu faço. Se ele pediu, eu me movimento. Se ele pediu, não faz sentido, mas eu arrisco. Abraão arriscou. Ele já tinha 75 anos de idade, não era mais um jovenzinho. Ah, pastor, mas naquele tempo eles viviam 203 anos, como os ancestrais dele, 230 anos. Não vamos pensar nisso. O que você precisa entender é que ele já não era mais um jovem, ele estava com 75 anos. Abraão arriscou, ao ouvir uma ordem de Deus, junta tudo, levanta acampamento e sai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Senhor, qual é esta terra? Porque eu preciso saber qual é o melhor caminho, o caminho mais curto para ela. Eu preciso saber se tem pontos onde eu posso, se tem um posto Ipiranga que eu possa pedir informação. Não, sai, Abraão, só sai. Abraão arriscou trilhar quase 1.300 quilômetros a pé, em cima de camelos, junta de bois, seja o que for, mas ele arriscou trilhar 1.300, quase 1.300 quilômetros. Mas não foi ele sozinho, foi ele, a sua família, os seus criados, seus animais, tudo que ele tinha. Ou seja, não só ele ouviu uma voz, a voz de Deus dizendo sai, como ele percorre quase 1.300 quilômetros com todo um povo. Sei lá quantas pessoas tinha, 100, 200, 300, 400, eu não sei. Pensa na movimentação. Não tinha carro não, meu irmão, não tinha avião não tinha carroça não. Era todo mundo ali, ó, 1.300 quilômetros. Abraão arriscou a sua própria reputação. Ele já era rico. Ele era bem estabelecido, ele era conhecido e respeitado. Agora, quando ele toma a decisão de ouvir, quando ele ouve e ele toma a decisão de arriscar e de obedecer, ele vai contra toda a lógica humana. Ele vai contra toda a lógica humana, ou seja, ele estava colocando a reputação dele em risco. Abraão, o que o Deus falou? Levantar acampamento e sair para onde? Não sei, ele só mandou ir. Você está doido, Abraão? Que isso, cara? Olha aí, olha o povaréu que está com a gente aí. Vai juntar as cabras, os camelos, as juntas de boi, os carneiros, os cabritos, junta tudo isso aí. Já pensou, Abraão, o que é movimentar toda essa turma toda e sair andando sem saber para onde vai? Deus mandou. Ele coloca a reputação dele em risco. A fé de Abraão estava sendo testada no seu grau máximo. Sim ou não? Para pensar, gente. Deus chega hoje, essa noite, e te dá um sonho. Larga tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Ah, pastor, já escutei tantos pastores falando sobre isso, isso nunca aconteceu. Eu oro para que aconteça. Ó, já teve uns irmãos, um abaixaram a cabeça. Senhor, passou aqui, opa, desviei, passou ali, não pegou em mim. Mas você já parou para pensar nisso? Aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa. O Cris é dessa época. Quando eu largo a minha profissão, o meu trabalho, e vou pastorear lá em Governador Celso Ramos, lembra? Lá para Governador Celso Ramos. Larga. Alguns anos atrás, quando Deus pede a profissão de Geórgia, simplesmente ouvimos e obedecemos. A fé de Abraão foi testada ao seu grau máximo. Agora, preste atenção no que eu vou te falar, mas preste atenção. Geralmente, quando nós falamos de fé, nós estamos nós direcionamos a nossa atenção para a fé que conquista coisas. Nós estamos direcionando a nossa fé para as coisas que nós desejamos. Está errado isso? Não está. Mas toda vez que nós paramos para falar de fé, ou pensamos em fé, nós, na grande, esmagadora maioria de vezes, ou seja, 99,9% das vezes, nós estamos direcionando a nossa fé para Deus, para receber algo.
buscando em Deus algo. Sim ou não? Sim. Deus, a minha fé eu estou agindo a minha fé, porque eu preciso de um trabalho, porque eu preciso bater as metas, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então geralmente nós estamos aí, direcionando a nossa fé a Deus, dentro de um desejo de alcançar as suas bênçãos, uma cura, uma promoção, algo que você deseja para o seu próprio benefício. Pastor, isso está errado? Não, isso não está errado. Mas você precisa entender uma coisa. E quando nós somos desafiados a direcionar a nossa fé para cumprirmos um propósito de Deus para as nossas vidas, e quando Ele te pede algo, e que você precisa de fé para dizer sim, porque ter fé para alcançar as bênçãos, todos nós procuramos alimentar esta fé. Mas se Ele fizer com você o que Ele fez com Abraão? Abraão larga tudo, junta as trouxas e vai. Sabe, queridos, eu vou te responder uma coisa. Quando nós somos desafiados a direcionar a nossa fé a Deus para cumprirmos um propósito dele, eu vou te responder. Quando nós percebemos, sabe por que muitas vezes nós não respondemos a Deus quando Ele nos pede algo? Porque quando nós percebemos que, olhando para os propósitos de Deus para a nossa vida, nós começamos a avaliar as pseudo-perdas, nós começamos a avaliar os pseudo-prejuízos, nós começamos a considerar as renúncias que nós temos que fazer, e aí você dá um passo atrás, tem espacinho, você dá mais um espaço. Não. Porque ninguém quer abrir mão de nada. Porque ninguém quer abrir mão de nada. E por que eu usei o termo pseudo-perda, pseudo-prejuízo? Porque quando Deus nos pede algo de nós, em que nós precisamos ter fé e confiar e arriscar que Ele pediu, então Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Por que então eu chamei de pseudo-perda ou prejuízo? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós nunca teremos perdas, nós nunca teremos prejuízos, ainda que eu tenha que renunciar a abrir mão de alguma coisa. Mas não, nós não arriscamos, nós deixamos de arriscar, porque sempre usamos a nossa fé para alcançar os nossos propósitos pessoais e nunca os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso que eu conheço uma penca de gente que tem chamado para várias áreas, mas por quê, pastor? Porque não quer abrir mão, porque não quer ter renúncia, porque acha que vai sair perdendo. Você vai sim perder se você não responder aquilo a qual você foi chamado para fazer. E não se preocupe, porque ainda se você continuar dizendo não, Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Não se preocupe, porque Deus não deixa com que a obra dele pare. Segundo o teste de Abraão, Gênesis 17, versículo 1 a 5, quando Abraão estava com 99... Que idade que Abraão tem aqui? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei. Eu estou falando que Deus não deixa nada, não deve nada para ninguém. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas o quê? Nações. Não será mais chamado de Abraão, mas agora seu nome será Abraão, porque eu te constituí como pai de muitas nações. Aqui, o segundo teste que Deus submete a Abraão, a sua confiança. Primeiro ele testa a fé. Vai arriscar, Abraão? Conta comigo, Senhor, estou dentro. Agora Deus testa a confiança. Confiar em uma promessa, ainda que pareça absurda. Mas que promessa é essa? Gente, acompanha comigo. 24 anos depois de ele sair da terra de Harã, debaixo de uma palavra, onde pela fé ele arrisca, e ele chega onde o Senhor queria que ele chegasse. Aos 99 anos ele ouve o Senhor chamando ele para ser pai de muitas nações. Ei, gente, vamos ser honestos aqui. Quando você fala ser pai, quantos pais nós temos aqui? Quantos pais nós temos? Quando eu falo assim, você será o pai de muitos filhos, obviamente você está pensando na biologia, né? Eu vou ser pai biológico de muitos filhos e filhas, enfim.
Então vamos parar para pensar um negócio aqui em sã consciência. Como é que um velho de 99 anos pode ser um pai de muitos filhos na cabecinha dele biológicos? Com 99 anos. E a esposa estéril. Mais isso ainda, né? Sarai, ou já Sara, estéril. Como? E ainda assim, ser um pai de muitas nações. Novamente, Abraão está sendo chamado para ouvir, entender e agora confiar naquilo que Deus estava propondo para ele. Lá no capítulo 12, larga tua fé, arrisca que eu vou te fazer chegar. Chegou. 24 anos depois, Abraão, preciso ter um papo com você. Lembra lá atrás que eu falei que você seria o pai de muitíssima gente? Lembra? Chegou a hora. Eu vou te constituir pai de muitas nações. E agora você não é mais Abraão, agora é Abraão. Tudo bem, Abraão? Tudo certo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é demais. O Senhor deu até aquela piscadinha. O Senhor é 10. 99 anos. Novamente, Abraão está sendo chamado agora, sendo colocado em teste. De ser o pai, de confiar numa palavra. E de ser o pai de muitas nações. O que eu vou aprender com esse comportamento dele? Nossa confiança em Deus não está alicerçada nas bases concretas daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, das tuas capacidades ou dos teus planejamentos, mas na certeza da compreensão espiritual de que aquele que te prometeu, ele vai cumprir, ainda que aquilo que ele te prometeu pareça uma promessa absurda. Você entendeu isso? Ele vai cumprir. Por isso que Hebreus 11:1, lá no final vai dizer o seguinte: ele nos dá a convicção das coisas que nós não vemos. Pegou aí? Ele nos dá essa convicção das coisas que nós não vemos. Ou você acha que Abraão estava enxergando as multidões? Até o próprio Senhor falou: vai lá para fora, conta as estrelas. Você não tem condições não. Eu não consigo mensurar isso. Sim, meu querido. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: o Senhor te chamou para confiar nas promessas dele. Ai, pastor, que clichêzão. É clichê? Então por que você não confia? É clichê essa frase? O Senhor te chamou para confiar nas promessas do Senhor. Então por que você não confia nessas promessas? Que um dia Ele derramou sobre a sua vida. Que um dia Ele depositou dentro do seu coração. Um dia Ele falou com você no seu quarto, um dia Ele falou com você em oração, um dia Ele usou alguém para falar com você. Por que você então não confia nisso? Agora Abraão está sendo chamado, não a ter muitos descendentes, porque o chamado aqui de Deus para Abraão não é de constituir descendentes, até porque a sua idade já era bem avançada, mas pai de muitas nações. E aí eu vou aprender uma outra coisa: basta um ato de obediência. Basta um ato de eu ter fé e arriscar. Basta um ato de eu ter fé, arriscar e confiar, para que não somente a minha história mude, mas a história de todos aqueles que virão depois de mim, que eu toco, também vai mudar. Você entendeu isso? Vem vocês três aqui. Fica vocês três aqui. Vai mais lá. Dani aqui. De alguma forma, a minha vida tocou esse camarada aqui, e eu toquei ele. Ou seja, nós caminhamos juntos, ele aprendeu, eu ensinei, nós caminhamos juntos, ele cresceu, ele amadureceu, e eu por algum motivo saio da vida dele, porque ele foi embora alguma coisa. Lá na frente, ele vai e toca a vida de alguém, e ele faz com ele a mesma coisa que eu fiz com esse. Ou seja, aquilo que eu produzi na vida dele, agora alcançou a vida do Daniel. Por algum motivo ele vai embora, obrigado querido. E o Daniel conhece o Juninho e toca a vida do Juninho. E tudo aquilo que ele aprendeu dele, toca a vida do Juninho. Você entendeu agora? É disso que eu estou falando. Quando você confia nas promessas de Deus para a sua vida, gente, que coisa mais simples de entender do que é isso. Quando você confia nas promessas de Deus para a sua vida, não só a sua vida muda, a vida de quem você toca muda, porque essa vida que você tocou e mudou vai tocar em outras, e vai alcançar uma série de milhares, de centenas de pessoas ao redor do mundo. Sabe uma das coisas que às vezes eu fico pensando, eu confesso a você que
Às vezes eu fico, meu Deus, será que vai ser assim mesmo? É o Denis viajando na maionese, né? Normal. Quando eu estiver prestando contas com meu pai, Deus, eu poderia... Meu filho, o que você fez? Ah, meu pai, poxa vida, eu fiz isso aqui, aquilo, isso aqui, aquele. Isso aqui na minha cabecinha, amém? Papai olhando para mim dizendo assim, filho, tá vendo aquela multidão que está lá? Tô, Senhor. Também é sua. Não, mas eu não conheço ninguém lá. Eu estou aqui no meu mundinho de Bob, ok, gente? Ok? Não, Senhor, mas eu não conheço lá. Não, mas você não tocou eles. Mas aqueles que você tocou foram usados por mim para tocar aqueles. São frutos seus. Por isso que toda vez que eu falo, onde Deus estabeleceu, crie raízes. Cresça, floresça, frutifique, para que os seus frutos permaneçam. Porque os seus frutos permanecendo, eles vão tocar outros. E eles vão multiplicar. Terceiro e último teste de Abraão. Gênesis 22, verso 1 ao 3. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu vou te indicar. Na manhã seguinte, olha que interessante, você não vê Abraão em nenhum momento, não, mas Senhor, podemos só ter uma parte aí, deixa eu só conversar com o Senhor rapidinho sobre isso, eu só queria apresentar o meu lado da história. Não, Deus falou, Abraão ouviu, e na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Qual foi o primeiro teste de Abraão? A sua fé, arriscar, amém? Qual foi o segundo? Confiança. Qual é o terceiro? A entrega. Abraão agora foi chamado a sacrificar a sua maior promessa. A sua maior promessa. Agora eu pergunto para vocês, como ser pai de nações, se a promessa que Deus me deu, que garante isto, agora está sendo pedida de volta? Deus, como é que eu vou ser pai de nações, se aquilo que o Senhor me deu por promessa, o Senhor está pedindo de volta? Como? A pergunta que eu faço agora para vocês é, quanto você está disposto a entregar as promessas que Deus já deu a você, aquelas que vieram dele para você? Quantos de vocês estão dispostos a entregar essa promessa? A comunidade para mim foi uma promessa. Eu estava ali na hora do louvor, pensando na palavra e eu lembrando do nosso primeiro culto, lá na tua casa. Eu lembrando, 8, 9 pessoas. Eu comecei a pensar, e aí, cara, às vezes isso é um pouquinho de noia de pastor, tá? Eu comecei a olhar, ar-condicionado, uau. Sistema de som, uau. Olha, pastor Ronaldo tocando um tecladão, uau. Nós carecas, nós vamos dominar o mundo. Ninguém acredita na gente, Ronaldo, mas nós vamos. E eu comecei a olhar tudo isso aqui, e aí eu estava ali, eu fiz isso aqui, olhei para vocês. Meu coração se encheu de uma alegria, de uma satisfação, porque Deus havia me dado uma promessa que isso aconteceria. Eu arrisquei, e eu arrisquei muito. Eu tive a iniciativa, a intenção de começar, e hoje nós estamos aqui. Sou o melhor pastor do mundo? Não, não sou, tenho muito que melhorar, mas nós estamos aqui. Onde é que eu quero chegar com isso? Se Deus me pedir isso, eu entrego, porque não é meu, é dele. É promessa? É promessa, mas é dele, não é meu. Vocês são deles, vocês não são meus. Eu amo pastorear vocês, eu amo me dedicar a vocês. Gosto mais ainda quando tem que dar puxão de orelha. Ai, é bom. Tô brincando.
Mas será que nós estamos dispostos a entregar as promessas que Deus nos deu quando Ele nos pede? Será que nós estamos dispostos a abrir mão das promessas que Ele mesmo nos deu, se Ele nos pedir? Sabe aquela coisa assim, você pediu o emprego dos sonhos, e o emprego dos sonhos veio. Senhor, eu quero um salário de 10 conto. Pastor, eu ganhei, meu sonho, Deus me deu, eu estou trabalhando numa empresa, estou ganhando 10 conto, uau, glória a Deus, aleluia. Mês seguinte o Senhor chega para você e diz assim: filho, entrega. E aí? O que você vai fazer? Não, Senhor, mas agora que eu comecei a caminhar para uma vida bem sucedida, cara, o teu sucesso é Deus, nada mais do que isso. Deixa com que Ele resolve o resto da sua vida. Vamos olhar o caminho trilhado para nós encerrarmos. Vamos olhar o caminho trilhado por Abraão. Arriscou tudo baseado na sua fé em Deus. Confiou numa promessa humanamente absurda, né, baseado na sua fé em Deus. E agora ele entrega tudo. Tudo. Agora ele entrega não só tudo, ele entrega o fruto de uma promessa que a ele foi dada. Baseada em quê? Na sua fé? Com certeza. Só que ouça isso. Quando Abraão ouve de Deus, me entrega o seu filho. Com certeza absoluta, Abraão tinha fé de que alguma coisa pudesse acontecer. O texto deixa isso claro. Só que Abraão foi além. Abraão não agiu só com a fé, mas ele agiu com temor e completa obediência a Deus. Não adianta ter só fé se não tiver temor e obediência. Capítulo 22, verso 12, ele vai falar sobre isso. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu único filho. Temor e obediência. Havia o elemento fé no coração de Abraão? Sim, havia. Mas havia também no coração daquele homem temor. E um nível de obediência tal que levou ele a sacrificar o seu filho mesmo antes de levantar a faca sobre Isaque. Abraão sacrificou ou não o seu filho? Sim ou não? Sim, ele sacrificou. Aqui dentro para ele já estava resolvido. Só faltava levantar a faca e cravar a faca. Mas dentro do seu coração já estava resolvido. Você está disposto a entregar o que Deus lhe pedir? Mesmo que isso que Ele pedir seja fruto de uma promessa dEle para você? Lembra de Ana e Samuel? Senhor, se Tu me deres um filho, eu entregarei ele para o Senhor. Lembra disso? Amém. E você percebeu que ela entregou quando Samuel nasceu, amém? E qual o versículo da Bíblia depois, nas passagens seguintes, que você lê, em que Ana voltou ao templo para saber como estava Samuel? Perguntando da saúde dele, se ele estava comendo direitinho, se ele estava passando frio. Qual o versículo que está? Não tem. Porque Ana liberou, entregou. Não, Senhor, é teu. Agora é contigo. Sabe, querido, às vezes a nossa fé não será suficiente para nos movermos como Abraão, como ele se moveu. Então eu e você, nós precisaremos apoiar a nossa fé, não somente na provisão de Deus, mas no caráter imutável de Deus. Deus não muda. Faça sol, faça chuva. O mundo pode estar indo e está indo de mal a pior. Deus não muda. Abraão colocou não somente a sua fé de que Deus pudesse prover um cordeiro para aquela hora, para aquele momento, mas ele apoiou a sua fé no caráter imutável de Deus. Aliás, Salmo 18, 25, o salmista diz que aos fiéis Deus se mostra fiel. E ele continua, aqueles que são íntegros, Deus se mostra íntegro. Segundo Samuel 22, 31, o caminho de Deus é perfeito e as promessas do Senhor sempre se cumprem. E aquele versículo que todos nós sempre estamos de alguma forma lembrando dele, Números 23, 19, que diz, Deus não é homem para... nem ser humano para que ele mude de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Ele prometeu e não cumpriu? Olha lá para trás, sai que eu vou te mostrar a terra. Deus mostrou ou não mostrou a terra? Mostrou. Você vai ser o pai de muitas nações.
Senhor, mas eu já estou com 99, o negócio que está difícil. Você vai ser pai de muitas nações. Ele confiou. Foi ou não foi? Foi. Entrega o teu filho. Pai, aqui está a lenha, aqui está no seu... E cadê o holocausto? O Senhor proverá um cordeiro para si. Proveu ou não proveu? Proveu. Nós somos convidados a nos encaixar, nós nos encaixarmos no imutável caráter de Deus. E não naquilo que nós achamos a respeito dele, do que ele pode fazer ou do que ele pode nos dar. Abraão estava sofrendo com aquela situação ali no Monte Moriá, claro, lá no Monte Sacrifício, com certeza. Ele estava sofrendo. Mas vamos pensar numa coisa, ele sabia que de uma forma ou de outra, os planos de Deus não seriam frustrados. Não seriam frustrados. Lá no texto de Hebreus, o escritor afirma que, de forma figurada, Abraão recebeu Isaac de volta dos mortos. Ele não foi ressuscitado, mas é como se ele tivesse voltado dos mortos, porque aqui dentro, Abraão havia realizado o sacrifício do seu filho. E aí a pergunta que eu fiz para vocês lá no começo: você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? 1, 2, 3. Quantos querem ser bem sucedidos em todas as áreas da sua vida? Então, em nome de Jesus, que você alcance os teus propósitos em Deus. Você quer ser bem sucedido na sua vida com Deus? Na sua vida cristã? Então tenha fé e arrisque. Confie nas promessas que Ele já liberou sobre a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de sacrificar, de entregar aquilo que um dia Ele já te deu. Não tenha medo. Porque Deus não fica devendo nada, absolutamente nada, para ninguém.